oração nesse momento e nós vamos agradecer a Deus e vamos pedir ao Senhor também que nos encha da graça dele, da sabedoria dele e que nós possamos aprender da palavra do Senhor e colocá-la em prática nas nossas vidas, na verdade, não só aprender, porque não basta ter o conhecimento se não houver a prática daquele conhecimento, né? Então nós vamos pedir que o Senhor nos conduza nessa palavra, que Ele nos ajude a entender a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, e que nós consigamos colocá-la em prática nas nossas vidas todos os dias, porque todos os dias nós precisamos ser alimentados pelo Senhor, todos os dias nós precisamos ser edificados pelo Senhor. E eu quero abrir um parêntese aqui e dizer que todos os dias nós temos esse pão diário para as nossas vidas, né? No Café com Palavra, o pastor Romivaldo tem se desdobrado, tem se entregue, né, por completo nesse ministério, nesse propósito, nesse projeto lindo de Deus. Cada manhã nós saímos mais edificados para a glória do nome do Senhor Jesus. Você que ainda não participa, você que ainda não viu, entra lá, né, no Facebook da Def Jaiara e você vai ter esse privilégio de ter esse pão diário sobre a sua vida. Amém? Vamos orar para nós adentrarmos a lição? Pai querido, Deus de amor e graça, nós estamos aqui, Senhor, gratas ao Senhor, meu Deus, nós mulheres principalmente, porque hoje é um dia muito especial, meu Deus, porque o Senhor nos deu essa honra, o Senhor nos deu essa graça, Senhor, de sermos mulheres, de sermos mães, esposas, servas do Senhor, de vivermos uma vida maravilhosa que o Senhor tem reservado para cada um de nós, meu Pai. Nós te damos graças, Senhor, pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa família, por tudo nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é bondoso, o Senhor tem sido bondoso para conosco, meu Pai. Abençoa a vida de cada um que está aí assistindo essa live, abençoa a minha vida, abençoa as nossas famílias. Nos dê sabedoria, Pai, nos dê a instrução da Tua palavra, que saiamos daqui mais animados, mais fortalecidos, mais prontos para viver a Tua vontade, meu Deus. Que saiamos daqui nessa lição, nessa manhã, enriquecidos pela Tua palavra poderosa. Assim nós te pedimos e já te damos graças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém? Eu já quero agradecer, né, a cada um de vocês que estão aí nos vendo. Deus abençoe vocês ricamente e fique aí conosco até o final. Prometo não ser extenso, né, porque o dia hoje é corrido para as mulheres, mas nós temos uma lição poderosa para nós aprendermos nessa manhã. E nós já vamos adentrar ela aqui. Você que tenha a sua revista da Escola Bíblica Dominical, né? Nós estamos estudando a Carta de Paulo aos Romanos. Abra aí a sua lição de número 11, que nós vamos estar estudando, né? O passado de Israel com Deus. A lição de número 11. E para você que porventura não tenha a revista, você pode abrir também a Bíblia, você abre a sua Bíblia, que nós vamos estar estudando o capítulo de número 9 da Carta de Paulo aos Romanos. O capítulo 9 todo nós vamos estar vendo nessa manhã, mas eu prometo ser bem breve. Mas deixa eu dar um sinalzinho aqui para esse povo aqui. Isso. Aí, ok. É uma lição poderosíssima para as nossas vidas. E nós vimos coisas lindas e maravilhosas que Paulo vem falando, né, no decorrer de toda a carta aos Romanos. Quando nós chegamos no capítulo 8, que foi a lição ministrada no domingo passado, nós vimos Deus falando aqui, né, através de Paulo, coisas tão lindas, coisas tão poderosas para as nossas vidas, né? As provas e a certeza do amor de Deus. Aí Paulo vem falando: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né?
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. E Paulo vem falando coisas maravilhosíssimas, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, será perseguição, fome, nudez ou perigo ou espada, né? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores, Paulo vem dizendo, né? No capítulo 8, a partir do versículo 31. E ele diz assim: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Então Paulo vem falando coisas lindas, coisas maravilhosas, do quanto vale a pena a gente servir a Deus, do quanto vale a pena a gente se entregar a Deus, à vontade de Deus, conhecer esse Deus mais de perto e viver a vontade dele, né? Mas quando a gente chega no capítulo 9, parece que dá um baque, né? Nossa, Paulo termina falando de coisas tão lindas, coisas tão maravilhosas, coisas tão poderosas, e agora já inicia o capítulo 9 falando da incredulidade do povo, né? Falando da rejeição do povo e falando que ele se entristece tanto pela atitude dos judeus, dos seus compatriotas, que ele chega até a dizer que ele seria anátema por amor àquele povo, que ele seria... A palavra anátema, ela tem um significado muito forte, que quer dizer maldito, amaldiçoado, separado de Cristo. E Paulo vem dizendo isso, ele preferia se tornar anátema, maldito, amaldiçoado ou separado de Cristo. Tamanha a dor que ele sente em ver aquele povo naquela tamanha incredulidade, que ele chega a dizer isso. Ele diz: eu preferia ir para o inferno, é como se Paulo estivesse dizendo assim, eu preferia ir para o inferno para que esse povo fosse salvo. Então, assim, quando Paulo chega no capítulo 9, e nós vamos ver que do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo vai tratar sobre isso, sobre a incredulidade dos judeus, porque os judeus agora, eles não queriam aceitar Jesus como seu Cristo, né? Eles não queriam aceitar Jesus como seu Salvador, eles não creram em Cristo, porque eles esperavam um Cristo que viesse num cavalo branco, com a espada na mão, e que julgasse as nações, que matasse os seus inimigos. E Jesus agora vem contrariando todo esse pensamento, toda essa ideologia, né, dos judeus. Jesus vem contrariando tudo isso. Jesus chega num burrinho, entra pela cidade e é um homem humilde, nasceu numa manjedoura, nasceu de uma família pobre e humilde, viveu humildemente os seus 33 anos e ao final de tudo morre numa cruz. Então, para os judeus, aquela figura de Cristo não fazia jus àquilo tudo que eles haviam... aquela imagem toda que eles haviam preparado na sua mente, né? De um Cristo que viria derrotando os seus inimigos, que viria matando todo mundo e julgando e trazendo juízo sobre as nações. E Cristo agora vem contrariando isso e os judeus, eles não aceitam, né? Eles não aceitam um Cristo dessa forma. E Paulo, vendo tudo isso, né? Paulo veio do judaísmo, Paulo era um judeu e agora ele tem um encontro com Jesus Cristo, pessoalmente, né? E Paulo foi um grande, ele praticava o juízo mesmo contra as pessoas que não eram judaizantes. E Paulo matava em nome disso, Paulo fazia atrocidades em nome disso, né? E Paulo, certa vez, como você já deve conhecer a história, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, né? Jesus se encontra com Paulo e muda por completo a vida de Paulo. Saulo, que agora não deixa de ser Saulo, né? E passa a ser Paulo, porque ele tem um encontro com Jesus ali. E Jesus tira toda a cegueira da vista dele,
né? Jesus faz ele enxergar, ó, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo, né? Por que tu me persegues? E ele diz, Senhor, eu não te persigo, né? Eu nunca te persegui. E quando, né? Quando que eu te persegui? E aí Jesus fala para ele, ó, você me persegue quando você persegue esses pequeninos. Você está perseguindo não eles, mas a mim. Então Paulo tem um encontro com Jesus ali e a vida dele é transformada, né? E ele conhece Jesus pessoalmente. Então por isso eu acho que tamanha a indignação dele de agora ele está apresentando esse Jesus, a graça, né? A justificação pela fé está sendo apresentada à igreja de Roma, porém a incredulidade dos judeus era maior, né? Para a infelicidade e tristeza de Paulo, porque eram os seus compatriotas, né? Eram pessoas que fazia parte da mesma linhagem dele, do mesmo pensamento que ele, e agora não dão crédito à palavra de Paulo, e Paulo se entristece profundamente com isso, né? Nós vamos ver aqui no primeiro capítulo, no primeiro tópico da nossa lição aqui, vai dizer assim, a tristeza e a angústia do apóstolo, né? Então é por causa disso, Paulo fica profundamente entristecido e angustiado, por ver os seus compatriotas não acreditar na palavra dele, não crerem na palavra que ele estava dizendo, né? Que era a palavra de Deus, né? Então, o autor até, ele compara que talvez essa dor que Paulo sentiu, né? Da incredulidade do povo, talvez fosse a mesma dor que Moisés sentiu lá no deserto, quando ele sobe para o monte, recebe as tábuas da lei e desce, e quando ele desce, ele vê o povo todo prostrado diante de um ídolo. Aí talvez essa dor de Paulo seja comparada à mesma dor que Moisés sentiu, uma dor profunda em ver que o povo agora tinha se desviado da sua fé, tinha desviado do Deus verdadeiro, do caminho certo, né? Moisés também sentiu essa dor, essa tristeza profunda ao ver que todo ensinamento, todo sacrifício, Moisés pelejando, tentando ensinar aquele povo a andar com Deus, a ter mais conhecimento de Deus, a estar mais próximo de Deus, a obedecer a Deus. E quando Moisés desce do monte, o que ele depara? Com o povo se prostrando diante de um ídolo que eles mesmos tinham feito, né? Então Moisés também sentiu essa dor, essa tristeza profunda, em ver que aquilo que ele estava fazendo era quase que em vão, né? Como que se ele chegasse assim e olhasse, meu Deus, o que eu fiz até agora, né? Eu tenho pregado, eu tenho ensinado, e trazendo para os nossos dias de hoje, meus queridos, talvez seja essa mesma dor que muitos pastores sentem, né? Porque não dizer do nosso próprio pastor, né? Quantas vezes ele demonstra a sua infelicidade, né? O seu desgosto em saber que ele tem ensinado, que ele tem pelejado, que ele tem, né, instruído a igreja, e muitas das vezes as pessoas simplesmente viram as costas e não dão crédito àquela palavra, não dão crédito àquele ensinamento. Os pastores de hoje também sofrem, também gemem por causa da incredulidade do povo. E Paulo foi dessa forma, ele se entristeceu muito, porque ele viu os seus compatriotas, né? Ele viu aquelas pessoas que eram tão próximas dele ali, que ele falava tanto, ensinava, mas eles decidiram não crer, né? E a nossa lição, ela vai dizer assim: o que levou o apóstolo a uma atitude tão extrema? Que atitude é essa? Talvez para nós já chega até soar como uma blasfêmia contra Deus, né? Dizer, eu me torno anátema, né? Eu me torno maldito, separado de Cristo por causa desse povo, por amor a esse povo. Talvez pode soar aos nossos ouvidos até como uma blasfêmia contra Deus, né? Mas o que levou Paulo a uma atitude tão extrema dessa, né?
Aí a revista vai dizer assim: primeiro, a incredulidade dos judeus que ainda estavam atrelados à tradição religiosa, né? Sem Cristo e sem salvação. Segundo, o fato de seus irmãos permanecerem incrédulos e não reconhecerem os privilégios que os cercavam. Queridos, duas coisas o autor pôs muito importante aqui. O porquê de Paulo tá tão angustiado, tá tão, né, aborrecido. Primeiro, porque ele via que aquele povo, por mais instrução, né, que Paulo tivesse dado a eles ali, e ainda continuando, eles ainda estavam muito arraigados a toda a tradição religiosa, né? Em se tratando sobre tradições religiosas, quando a gente vai olhar para o contexto bíblico, Deus sempre levantava pessoas, Deus sempre levantou pessoas para que tudo isso fosse quebrado, porque isso se torna um jugo sobre as pessoas, um jugo infalível, um jugo inatingível, uma coisa que jamais o homem vai conseguir fazer algo ou alguma coisa para ser beneficiado de Deus, né? Paulo vem falando em todos os capítulos da carta aos Romanos, Paulo vem dizendo, olha, é pela graça, é pela fé, não é por mérito do homem, é por mérito de Deus, é o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Então Paulo vem tratando disso desde o primeiro capítulo, né? E quando chega aqui, ele se depara com essa incredulidade, com essa tradição religiosa tão arraigada ainda sobre a vida dos judeus, e ele vai dizendo, olha, diante de tamanha graça, diante de tamanho favor, de tamanhos privilégios que vocês estão, não há motivo mais por que ficar arraigado nessas tradições, não há motivo mais por que vocês ficar arraigado nisso. Cristo, ele veio e cumpriu toda a lei foi cumprida em Cristo, ou seja, agora não mais pela lei, agora pela graça, pelo favor de Cristo, ou seja, não por mérito humano, não por favor humano, mas por único e exclusivamente favor de Deus, né? Paulo estava dizendo ali, olha, agora é como se ele estivesse falando assim, não que o fosse, entendam, por favor. Mas é como se ele estivesse falando assim, agora tá mais fácil, agora o caminho está aberto a todos, agora é todos quantos querem, agora é todos quantos creem, né? A salvação chegou a todos. E quando a gente vai olhar, queridos, para a história de Israel, para a história desse povo, o porquê, né? Essa tradição religiosa tão arraigada, isso vem desde lá de antes de Israel, justamente nessa época que Moisés desce do monte com as tábuas da lei, né, os 10 mandamentos, e se depara com o povo na idolatria. Tudo começa ali, né, o desviar de Israel, o desviar de Israel dos propósitos de Deus, dos projetos de Deus. E nós vemos que isso foi tão sério na vida do povo de Israel que eles chegaram a perecer no deserto. A maioria deles pereceram no deserto. Cerca de 2 milhões de pessoas, quase 2 milhões de pessoas, pereceram no deserto. Por quê? Por causa disso, por causa do se desviar do propósito de Deus, do se desviar da vontade de Deus. Porque, na verdade, o propósito de Deus não era que eles ficassem arraigados nisso, mas nas tradições, nos ritos, nos rituais, não era para isso, entende? Os rituais, aquelas formas de conduzir o culto, tudo aquilo era para levar a Deus, entende? Não era para ficar agarrado naquilo. Mas tudo aquilo era para conduzir o povo a Deus, à presença de Deus,
né? Então, quando a gente se prende a uma tradição religiosa, quando a gente se prende a essas coisas, consequentemente, ao invés de nos levar mais perto de Deus, essas coisas terminam nos afastando. Por quê? Porque a gente fica, o nosso pensamento fica só nisso, né? Eu preciso fazer isso, isso, isso. Pronto, fiz, lavei minhas mãos, fiz a minha parte. Não é assim. Tudo que a gente for fazer para Deus, né? No sentido de qualquer coisa que seja, for fazer alguma coisa na igreja, algum trabalho, ou for pregar, ou for cantar, ou qualquer coisa que seja no sentido de para Deus, não é para que a gente fique preso naquilo, não é para que a gente fique arraigado naquilo, não, aquilo é só um condutor, aquilo é só um caminho até Deus, entende? Então é justamente isso que Paulo estava dizendo aqui, olha, vocês estão diante de tamanha graça, de tamanha salvação. Não há por que ainda vocês ficarem presos a essas coisas antigas, né? Então, aí Paulo vem dizendo, né? Então, tendo tudo isso acontecido, né? A promessa de Deus falhou, então, né? A promessa de Deus falhou? Não, né? Aí a revista vem dizendo assim, a fim de provar seu argumento de que a promessa de Deus não havia falhado, Paulo recorreu ao Antigo Testamento, trazendo à lembrança situações conhecidas exemplificadas com algumas ilustrações. Vamos ver aqui algumas delas, né? Vai dizer aqui no subtópico número 2, do tópico número 2, né? Vai dizer assim, o verdadeiro Israel, né? Paulo trazendo a memória daquele povo. O argumento do apóstolo aqui é enfático, por quê? Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, né? O princípio é o mesmo usado em Romanos 9:7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Sempre houve dois tipos de Israel, aqueles que o eram por descenderem fisicamente de Israel e aqueles que constituíam sua descendência espiritual, né? Então a promessa de Deus se destinava aos últimos, ou seja, aí ele vai falar, o autor vai falar aqui de a promessa de Abraão e seus filhos, né? Nem todos os descendentes físicos de Abraão são filhos espirituais dele. Os verdadeiros filhos de Abraão não são os que têm o sangue de Abraão correndo nas veias, né? O simples fato de terem vindo da descendência de Abraão não os faz, na verdade, filhos de Abraão. As escrituras dizem que as promessas se destinam somente ao filho de Abraão, Isaque, e aos descendentes de Isaque, embora Abraão tivesse tido também outros filhos. Paulo faz a distinção aqui, olha só, do Israel segundo a carne e o remanescente de israelitas são os filhos espirituais de Abraão. Calma que talvez dê um nó aí na sua cabeça, mas nós já vamos desatar esse nó, calma aí. Então o subtópico número 3 vai dizer assim, Jacó e Esaú. O propósito de Deus quanto à eleição prova que a escolha de Jacó e não de Esaú não se origina neles, mas na mente e na vontade daquele que o chama. Ou seja, então nós vamos ver aqui. Então Deus é injusto ao escolher alguém? Claro que não, né? A pergunta é retórica. Será que Deus não estava sendo injusto ao fazer escolhas? Será que os argumentos usados pelo apóstolo aqui não dão margens para o pensamento de que Deus dá preferência a uns em detrimento de outros? Claro que não. Paulo dá dois exemplos também extraídos do Antigo Testamento. Vamos ver. Nós vamos prosseguindo aqui para a gente entender o que Paulo estava querendo dizer, tá? Então ele vai dizendo aqui, o que Deus diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu me aprouver ter misericórdia, e compadecerei
de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E já aqui, queridos, nós já podemos introduzir aqui uma coisa muito forte que Paulo está descrevendo nesse capítulo 9, nessa lição que nós estamos aprendendo, que se chama a soberania de Deus. Deus é soberano. Ele é Deus. Ele faz como quer, quando quer, da forma que ele quer. E quem pode indagar a Deus, né? Ele está dizendo aqui, olha, ele disse para Moisés: eu terei misericórdia, Moisés, de quem eu aprouver ter misericórdia, né? E me compadecerei de quem eu quiser compadecer, né? Ou seja, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E quando a gente vai falar aqui da soberania de Deus, e daqui para frente a gente vai ver muito isso, né? Porque então que Deus chama Israel e deixa Israel perecer, né? E isso Paulo trazendo a memória dos judeus aqui no capítulo 9, vamos refrescar a memória aí. Paulo está aqui trazendo a memória dos judeus sobre Israel lá no Antigo Testamento. Entendeu agora? É isso que Paulo está fazendo, né? Trazendo a memória dos judeus para eles compreenderem todas essas coisas. Então, vamos lá. Então, o que Paulo está enfatizando aqui? A soberania de Deus. Mas há uma coisa, uma linha muito fina, muito tênue, querido. Porque a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Ou seja, Deus foi soberano sobre Israel, sim, e é soberano. Deus é soberano, né? Mas a soberania de Deus não anulou a responsabilidade de Israel. Traduzindo para nós, né, o que Paulo estava dizendo para os judeus lá em Roma, ele está dizendo para nós aqui hoje também. A soberania de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus não anula a nossa responsabilidade. Ou seja, então eu não vou fazer nada, eu não vou me mover do lugar. Por quê? Eu fazendo bem ou fazendo mal é a soberania de Deus que vai atuar, então eu vou me manter neutro. Não é assim, queridos. O que Paulo está dizendo aqui, olha, Deus é soberano, mas nós, como cristãos, temos as nossas responsabilidades também. Ou seja, a soberania de Deus vai atuar segundo aquilo que eu fizer, né? Segundo, aí entra a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Então, a soberania de Deus, fique bem claro isso na sua mente nessa manhã, não anula as nossas responsabilidades. E é isso que Paulo está dizendo para os judeus aqui, olha, se aconteceu o que aconteceu com Israel, foi por única e exclusiva responsabilidade deles e não de Deus. Porque Deus deu todos os privilégios, Deus deu todas as chances deles conseguirem alcançar a terra prometida. A soberania de Deus estava sobre a vida deles. Mas, no entanto, eles não aproveitaram disso. E é isso que vocês, Paulo dizendo, né, para os judeus, e é isso, essa mesma coisa que vocês estão fazendo hoje. A oportunidade que a soberania, que a vontade de Deus está dando para vocês hoje, vocês estão recusando como Israel lá atrás recusou. Entende agora o que Paulo está explicando aqui nesse capítulo 9? Então ele está dizendo, olha, Deus foi injusto? Não.
Tudo o que aconteceu com eles foi por única e exclusivamente responsabilidade deles. Deus deu chance, Deus deu oportunidades, queridos. E da mesma forma, para nós hoje, Deus é soberano sobre as nossas vidas? É sim, Ele sempre vai ser. Mas as nossas responsabilidades não estão isentas por causa disso. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe. Salvo para sempre só quando nós já estivermos lá no céu. Aí sim, salvo para sempre. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, é uma caminhada diária, dia após dia, caminhando, pelejando, trabalhando para isso, para que a salvação chegue até nós, né? Então, há uma responsabilidade para o ser humano? Sim. O mérito é nosso? Não. O mérito é de Deus, porque Ele é soberano. Então, a vontade de Deus age segundo isso. Não é que Deus escolheu uns para salvação, outros para perdição, não. Não é que Deus fez isso. Paulo está deixando isso bem claro aqui. Deus seria injusto se ele fizesse isso, né? Ou apesar que Deus nem seria injusto, porque todos estávamos perdidos, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus mesmo, né? Então, se Deus quisesse matar todo mundo, jogar todo mundo no inferno, ele nem seria injusto, porque toda a humanidade estava contaminada com o pecado, né? Então, Deus nem seria injusto, porque todo mundo já estava perdido. E ainda assim, com a graça dele, ele vem sobre as nossas vidas, nos dando mais chances, nos dando mais oportunidades, né? Então, Paulo vem dizendo àquele povo dessa forma, vem ensinando, queridos, que essa lição nos ensine nessa manhã, de tamanha graça, de tamanho favor de Deus sobre as nossas vidas. Nunca foi, nunca será por mérito nosso, nunca foi, nunca será porque nós nos tornamos bonzinhos agora, não. É por mérito de Deus, é pela soberania dele, é pela infinita graça dele. Amém? Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente ainda tem. Vamos lá. Nós já estamos caminhando para o encerramento, amém? Então, a lição vem nos dizer assim. Vamos ver aqui onde a gente parou. Então, mediante tudo isso, porque Deus ainda nos culpa. Vamos ver se é realmente isso mesmo? O autor da revista ele vai dizer assim: se a salvação, John Stott, tá? Um grande estudioso da Bíblia, um grande teólogo, ele vai dizer assim: se a salvação depende inteiramente da vontade de Deus, presta atenção, o que é fato, né? Porque é como eu disse, nós estamos completamente perdidos. Então, se Deus nos deu a salvação, é por único e exclusivamente mérito e graça e favor dele, né? Como se disse 2 vezes no versículo 15 e mais 2 vezes no versículo 18. E se nós não podemos resistir à sua vontade, o que também é verdade, né? Pois de fato ninguém o conseguiria resistir à vontade de Deus, então por que Deus ainda nos culpa? Paulo está dizendo isso lá no capítulo 9. Diante das críticas dos opositores, Paulo questiona, né? Porque os judeus, eles estavam pressionando Paulo, querendo, né? Ah, então por que disso? Ah, então por causa de quê? Então, a resposta vem aqui. Deus tem sobre nós o direito que o oleiro tem sobre o barro, né? Então, o objetivo de Paulo é levar o homem a reconhecer sua condição de criatura e de pecador. Antes de ficarmos discutindo com Deus, deveríamos agir tal qual agiu Jó. Sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Jó 40, versículo 4. Diante do Criador de todas as coisas, o homem só tem 2 atitudes: reconhecer que é pecador e arrepender-se. Ou seja,
a salvação, a nossa salvação depende inteiramente de Deus? Depende inteiramente de Deus, no sentido de que é aquilo que eu disse para vocês. Ele poderia ter nos destituído de vez. Ah, não quero mais esse povo, vou matar esse povo, pronto, acabou, né? Ele fez isso lá no Antigo Testamento, ele fez isso nos dias de Noé. Deu chance, avisou, levantou pessoas, levantou profetas. Deus sempre levantou pessoas, Deus sempre usou pessoas para alertar o seu povo. Deus sempre fez isso, né? Ele nunca fez nada às escondidas, ele nunca fez nada sem antes avisar, sem antes alertar o seu povo. Queridos, isso que está ocorrendo conosco hoje, no mundo inteiro, né? Essa enfermidade, essa maldição. Deus sempre vem alertando o povo, vem alertando. E quando o povo não quer mais ouvir a voz de Deus, então Deus permite. Deus permite que as pragas cheguem, que as tempestades cheguem, para quê? Para que o povo acorde, para que o povo se alerte, né? Então, nós sempre vamos depender de Deus, no sentido da salvação, sempre vamos depender. E o ser humano, ele só vai adquirir a salvação se houver arrependimento. A salvação depende único, exclusivo de Deus? Sim, no sentido de que ele dá a quem ele quer. E ele deu a todos, sem distinção, né? A Bíblia fala em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele deu a salvação a todos quantos creem. Então, agora, no que depende do ser humano é de crer, né? Agora, se eu quiser, se eu me arrepender de todos os erros, de todos os meus pecados, tudo aquilo de errado que eu tenho praticado, né? Deus se revela tal como ele é. Deus tem o direito de fazer o que bem lhe aprover, como nós já vimos, né? Em Jeremias 18... Jeremias capítulo 18, se não me falha a memória, nós vamos ver Deus mandando o profeta subir até a casa do oleiro e ver como o oleiro conduzia o barro. E ele disse, não posso eu, porventura, fazer assim com o meu povo? Né? Então, o oleiro, ele tem poder sobre o barro. Ele é dono do barro, ele faz do barro o que ele quiser. E Deus disse, olha, eu sou dono de vocês, eu tenho poder sobre vocês, eu faço o que eu quiser com vocês, né? E Paulo vem trazendo tudo isso à memória do povo, sabe? Para eles verem e entenderem que eles precisavam reconhecer Jesus como seu Salvador, que eles precisavam disso, que não tinha outro caminho, não tem outra solução, né? E ele vai dizendo que Deus previu esses fatos nas Escrituras. Através da rejeição de Israel, chegou a salvação até nós. Ou seja, aquilo que Israel rejeitou, aquilo que os judeus estavam rejeitando, né? Deus trouxe salvação até nós. E quando a gente vai olhar lá para o livro de Oséias, no capítulo 2, versículo 23, no capítulo 1, versículo 10, nós vamos ver Deus falando através do profeta, olha... a salvação vai chegar a um povo que não me queria, que não me conhecia, que não era meu, e a salvação vai chegar a esse povo, né? E em Isaías 65 também, se você for ler, nós não vamos ler aqui por causa do tempo, mas Deus vai dizer, deixa eu ler só em Isaías aqui, bem rapidão, se você quiser abrir aí sua Bíblia, Isaías 65. Tá bem aqui, fácil de achar. É o penúltimo capítulo. Vai dizer assim: fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde. Agora está dizendo sobre Israel. Que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos, povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares, que mora entre as sepulturas e passa noites em lugares misteriosos, come carne de
pouco e tem no seu prato um ensopado de carne abominável. Povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Aí Deus diz, és no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Deus estava irritado com aquele povo. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, juntamente das iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Assim diz o Senhor, Deus usando o profeta Isaías aqui. E ele diz assim, olha, eu fui buscado pelos que não perguntavam por mim. O profeta já estava predizendo aqui, prevendo aqui a salvação futura, vindoura, que seria em Cristo Jesus, né? Então Deus está deixando claro aqui, e Paulo enfatizando para aquele povo, olha, por causa do tropeço, por causa dos erros de Israel, não que a salvação não chegasse até a nós, porque tudo já estava previsto. A palavra do Senhor fala que o Cordeiro foi entregue desde a fundação do mundo, né? Então, mas o propósito de Deus para Israel era diferente, era para que Israel fosse uma nação que glorificasse a Deus no meio das outras nações, que através de Israel as outras nações também pudessem ser salvas. Não é que Israel era um povinho exclusivo de Deus, não. Mas é que Israel era para ser o exemplo para as outras nações, para que a salvação de Deus chegasse às outras nações, né? Então Israel errou nisso, tropeçou nisso, a salvação, e Deus vai dizendo agora, olha, eu fui achado por um povo que não me buscou, por um povo que não me conhecia, mas agora eu fiz conhecido deles, eu me fiz conhecido deles, né? E a salvação chega até aos gentios e a todos quantos creem em Jesus Cristo, graças a Deus por isso, através da justificação, né? Pela fé, e nós já vimos isso nas lições passadas. Então, para a gente encerrar aqui, queridos, que as horas não esperam, né? Se você tem alguma dúvida, coloque aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tudo ok? Amém? Deus abençoe vocês. Coloque aí uma pergunta, uma dúvida que você tem, que você não está entendendo. Se eu não conseguir responder, o pastor Romuvaldo vai responder com certeza para você. Amém? Então, para a gente já tá, né, nos finalmente aqui, o tropeço de Israel, né? Aí Paulo vai dizer aonde Israel tropeçou. E isso Paulo ensinando aos judeus, ensinando ao povo de Roma, a igreja de Roma, né? O fracasso de Israel na busca pela justiça é atribuído à sua própria insensatez, né? Ou seja, o fracasso de Israel foi única e exclusivamente a responsabilidade deles, não de Deus, né? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Foi assim que Israel tropeçou. Paulo alude especialmente à proclamação do Cristo crucificado e o chama de pedra de tropeço, que está lá em 1 Pedro, né, quando vai falar sobre a pedra angular, que é Cristo, 1 Pedro 2, do 6 ao 8. Vai falar sobre a pedra angular, que é Cristo. E na nossa conclusão aqui vai falar uma coisa muito forte que é interessante a gente colocar aqui para finalizar. Os judeus que buscavam a justiça nunca a alcançaram. Os gentios que não a buscavam se apossaram dela. É assim, pois, que Paulo descreve a situação religiosa de seus dias. E isso trazia ao seu coração grande tristeza e incessante dor, né? Romanos 9:2. Todos nós devemos decidir como haveremos de nos relacionar com essa rocha, que foi estabelecida por Deus. Essa rocha é Cristo, né? Só existem duas possibilidades, diz John Stott. Uma é colocar a nossa confiança nele, fazer dele o alicerce de nossa vida e construtor sobre esse fundamento. É a primeira possibilidade, nós colocarmos Cristo como a nossa rocha, como o nosso
fundador, né, como nosso alicerce, é a primeira possibilidade. Mas há uma segunda possibilidade, e mais ruim, com certeza, que ele vai dizer assim. A outra é esfolar as canelas na pedra, tropeçar e cair. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, que para uns Cristo era salvação, ia ser salvação e era salvação, tornou salvação, para outros pedra de tropeço. É isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 9, e ele vai dizer isso e ainda vai continuar falando muitas coisas, instruindo até o capítulo 11, por ali mais ou menos, e provavelmente nas próximas lições nós ainda vamos ver sobre isso, né, e ouvir sobre isso. E queridos, para a gente finalizar aqui, para mim finalizar a minha fala, eu espero que você tenha aprendido, né, alguma coisa nessa manhã. Eu tô saindo daqui enriquecida e espero que você também, com essa palavra. E o que eu quero que fique no seu coração, gravado na sua memória, é justamente essa frase. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade, né? E para uns, Jesus foi o Cristo, o Salvador, né, das suas vidas. Para outros, pedra de tropeço. Quem é Jesus para nós? Quem tem sido Jesus Cristo para nós? Nesses últimos dias, agora que nós estamos vivendo, essa palavra é muito propícia para nós. Quem é Jesus Cristo para nós? Ele tem sido a rocha inabalável, né? Ele tem sido o fundamento das nossas vidas, da nossa fé, ou ele tem sido pedra de tropeço nas nossas vidas? Ou ele tem sido isso? Então, que fique essa palavra para nós, né? O que ele for nas nossas vidas é por única e exclusivamente responsabilidade nossa. Não que ele seja uma pedra de tropeço, mas o próprio ser humano fez de Cristo uma pedra de tropeço, né? Quem é Jesus Cristo para nós? Nós temos visto aí que para muitos, até que estão dentro dos templos, queridos, Jesus tem sido uma pedra de tropeço, né? Ao invés de ser o Cristo, mas por única e exclusiva responsabilidade da própria pessoa, né? Porque Jesus jamais será uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Ele veio para salvar, ele veio para dar vida e vida em abundância. Mas quem é Jesus Cristo para nós? Né? Que fique essa pergunta aí para você nessa manhã. Quem é Jesus Cristo para você? E que Deus nos ajude, né, e nos livre de ter Jesus como uma pedra de tropeço nas nossas vidas. Que Deus nos livre disso, né, de toda a incredulidade, porque aquele povo, o que mais maltratou Paulo naquela época, naqueles dias, foi a incredulidade do povo, né? A que ponto está a nossa incredulidade? A que ponto nós estamos em não acreditar em Cristo, em não acreditar em Deus? Né? Que nós vamos tomar essa palavra nessa manhã como uma vacina, como um antídoto, para que esse mal jamais chegue até nós, jamais chegue até o nosso pensamento, em duvidar de Deus, das coisas de Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te conduza, né? Não só nesse dia, não só nessa manhã, mas que o Senhor fique conosco e continue nos instruindo acerca da palavra dele, acerca da vontade dele. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo pela palavra do Senhor. Pai, eu quero te agradecer, nós queremos te dar graças, Senhor, por essa maravilhosa palavra, por essa maravilhosa instrução nessa manhã. Tenho certeza que todos nós estamos saindo daqui mais fortalecidos, mais enriquecidos acerca da tua palavra, Pai. Que todo espírito de medo, de traição, de incredulidade seja repreendido nesse momento, meu Pai. Que nós possamos sair daqui mais firmes no Senhor, mais arraigados no Senhor, mais firmados na rocha que é Cristo, que é o fundamento, Senhor, da nossa fé.
no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Fica conosco, Pai, fica conosco, Jesus, fica conosco, Espírito Santo. Nós te damos graças por tudo, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Fica com todos neste dia, meu Pai, abençoa todas as famílias, no nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu fiquei sem responder alguns aqui, me perdoe, tá? Mas que Deus continue abençoando você, que você continue aí firme na fé. Eu agradeço pela sua presença e nós temos uma boa audiência aqui através do Facebook, aqui também no Instagram, né? Graças a Deus pela sua vida. Faça sempre assim, né? Esteja disposto a ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Amém? Fiquem com Deus.